Diego, nunca uma pasmaceira foi tão metodicamente organizada como esse desfile de hoje, né? Os planos do Palácio do Planalto para transformar o 7 de setembro numa festividade tediosamente monótona funcionaram. Então, sumiu aquele clima de fim do mundo que marcou a cerimônia na era Bolsonaro, sumiu o próprio bolsonarismo, né? Em vez de gritar mito, a plateia dessa vez ensaiou ali um coro de democracia antes da execução do hino nacional. Tinha menos gente, mas isso, para os efeitos do plano que foi organizado pelo Planalto, é bom que tenha menos gente, é bom que tivesse menos gente. Reapareceram no palanque oficial os chefes de outros poderes, ao lado do Lula, dos ministros, dos comandantes militares e respectivos cônjuges, dividiam a cena ali a Rosa Weber e o Rodrigo Pacheco, presidentes do Supremo e do Congresso Nacional. O Arthur Lira não estava lá, foi para Alagoas, mas os dois poderes, os dois outros poderes, além do executivo, estavam ali representados. E havia um microfone no palco, Diego. É, por um instante, alguns imaginaram que o Lula pudesse discursar, mas estava combinado que ele não falaria nada. O microfone estava bem de frente do Lula. Sempre que tem um microfone na frente dele, o Lula coça a língua, né? Adora falar, mas estava entendido que ele não falaria nada. Ele usou o microfone só para autorizar o início do desfile. A única imagem que fez lembrar aquela atmosfera de histeria do ano passado foi postada pelo Bolsonaro nas redes sociais. Bolsonaro está recolhido em casa e levou às redes uma imagem do 7 de setembro do ano passado, quando a esplanada estava mais apinhada do que nesse Dia da Pátria, o primeiro do terceiro mandato do Lula. E em 2022, estávamos em plena campanha eleitoral, o Bolsonaro tinha discursado num palanque paralelo, depois do desfile militar, havia um palanque paralelo, e ele injetou no feriado nacional um enredo meio esquisito, né? Nesse enredo paralelo do Bolsonaro, um capitão imbrochável declarou ali o seu amor à princesa Michele no Dia da Pátria e prometeu livrar o povo do monstro vermelho, né? Ele perdeu a eleição, hoje é uma ameaça inelegível, e esse conto de fadas está sendo investigado no Tribunal Superior Eleitoral como um conto do vigário, passível de punição. Bolsonaro pode ser declarado inelegível novamente. Isso não vai aumentar a pena dele, mas ele tem companhia agora. Tem o general Braga Neto, tem o agora senador também, general Hamilton Mourão. Eles estavam no palanque do ano passado e também frequentam ali no Polo Passivo essa ação que corre no TSE. Então, diria você, Diego, que o plano do Lula ele foi é, muito bem realizado. O governo desintoxicou a data, transformou o 7 de setembro num evento monótono, deu a esse evento ares institucionais e o 7 de setembro foi como que desbolsonarizado. Voltamos ao normal. A única coisa que eu acho que não funcionou adequadamente é que o governo desperdiçou uma oportunidade para transformar este evento num evento mais civil do que militar. Continua aquele velho desfile de antes das gestões Bolsonaro, aquele desfile que é basicamente um desfile militar. É uma pena que não se tenha aproveitado essa intoxicação dos governos Bolsonaro para dar um outro caráter a essa data. Mas diria que o objetivo foi atingido, a data foi desbolsonarizada, hoje respira-se que uma atmosfera de calmaria, aquele ambiente de histeria saiu de cena, e houve detalhes, Diego, que marcaram ali a celebração, né? O Zé Gotinha desfilando num carro de bombeiros, uma cena muito bem ensaiada no final do desfile, depois da execução ali da Esquadrilha da Fumaça, o presidente, os comandantes militares e o ministro da Defesa com as mãos sobrepostas, dando por encerrado ali o desfile, como a demonstrar que há uma atmosfera de normalidade entre o presidente da República e os comandos militares. Então, acho que o objetivo foi atendido, Diego. Tivemos uma solenidade absolutamente monótona e tediosa, e isso foi extraordinário.
Pois é, Carla, deixa eu te ouvir também. O Josias até comentou, a gente mostrou aí enquanto ele falava o post que o ex-presidente Bolsonaro fez do ano passado, né, que o público era maior e tudo mais. É uma provocação velada, né? Ele não fala, não faz menção ao desfile de hoje, mas é uma espécie de comparativo, né, do público, como destacou o Josias e o UOL destaca, realmente foi menor esse ano em relação ao ano passado. Josias, como sempre, foi impecável, né? Fez um resumo aí perfeito da data. Essa questão do público menor, eu acho que ela é menor também, né? Porque no ano passado a gente estava num outro momento, a gente estava no meio do processo eleitoral, Bolsonaro estava usando a data, usando a máquina, né? Lembramos que nessa época Bolsonaro estava soltando as benesses possíveis e até as que não eram permitidas, né? Para tentar conquistar votos aí, e usava toda a estrutura do governo para poder para usar esse feriado. Existia um receio muito grande com a fala do Bolsonaro no 7 de setembro, porque nos anos anteriores, no ano anterior, 2021, né, ele tinha ido à Paulista, chamado Moraes de canalha, aí veio o Temer, fez aquela carta de conciliação, e aí no ano passado teve aquele discurso do imbrochável que foi fora dessa área do desfile, e aí por isso ele acabou ocupando ali essa área do gramado, que hoje está sendo ocupada por uma exposição das Forças Armadas. Tem lá helicópteros, aviões, tanques, outras coisas que estão abertas ao público ao longo desse feriado aqui em Brasília para a visitação do público, uma coisa bem protocolar mesmo. Então, eu acho que o que se propôs o governo de reconquistar a data, por mais que o Lula falou ali durante a semana, os militares se empoderaram do desfile, continuou sendo um desfile essencialmente militar, mas um desfile totalmente dentro da normalidade do que a gente via antigamente, sem nenhuma ameaça à democracia. A importância da ministra Rosa Weber, da presidente do Supremo Tribunal Federal, no desfile, ao Pacheco também, que no ano passado, além de não ir, resolveu fazer uma cerimônia paralela no Congresso, né, para marcar a data, tentando despolitizar o momento, e o Lira, que optou ir para Alagoas, agenda privada, diz a assessoria dele, né? Agora, acho que enfim, o público menor, como eu disse, não é o principal nessa data de 7 de setembro. Eu acho que sim, é a gente voltando à normalidade, e acho também a marca do Zé Gotinha, né, depois de 4 anos de dificuldade, negacionismo, e a gente precisando muito da importância da vacina, do SUS, a gente ter o Zé Gotinha como um mascote nesse desfile também é uma simbologia importante para dizer que sim, são novos tempos, o bolsonarismo nesse momento, né, é página virada, faz parte do passado, e, enfim, aí o presidente Lula já resolveu, vai viajar para o G20 com parte da agenda da reforma ministerial resolvida aí, e aí a gente fala um pouquinho mais sobre isso depois que, enfim, ainda para encerrar aí os trâmites do desfile, acho que tem mais reportagem, né, na rua, mas fico feliz dos repórteres também tudo que eles retrataram, mostrando essa questão das cores, né? Eu acho que é importante também a gente ver as pessoas tentando resgatar o uso dos símbolos nacionais, a camisa do Brasil, enfim, tentando mesclar aí com cores com vermelho, não à toa, provavelmente a primeira-dama também escolheu o vermelho aí para também fazer uma marca, ela usa muito isso dos símbolos, né? Enfim, tudo dentro da normalidade, como a gente esperava, e esperamos que assim continue este nosso plantão, né, Diego? Exatamente, né? A normalidade, né? Às vezes é monótono, mas é melhor que assim seja do que... Lembro que dos anos anteriores a imprensa tinha medo de apanhar, né? Quando cobria esse tipo de É, desfile, no, né? nós do UOL a gente tirava o crachá, né? Ano passado eu estava no Rio de Janeiro nessa data. Nesse momento eu devia estar pegando um sol daqueles, né? O Bolsonaro estava chegando, mais ou menos saindo de Brasília e indo para o Rio. Sim, de fato, a gente tirava o nosso crachá, ser do UOL ali na eleição do ano passado, durante a eleição do ano passado, durante esses momentos, era algo realmente perigoso e a gente tinha essa orientação mesmo, porque infelizmente a gente era alvo e podia sofrer agressões, era bem, bem Hoje, ruim mesmo. pelo que eu soube, Diego, tinha até cafezinho e pão de queijo lá para jornalista, Pois viu? é, Pessoal, vamos ver como é que foi também em São Paulo, porque havia uma expectativa para a passagem do Tarcísio de Freitas, governador, e ele desfilou em um tanque do Exército nas comemorações aí do Dia da Independência. Em São Paulo, essas celebrações ocorreram no Sambódromo do Anhembi, tá aí a foto
do Tarcísio ali batendo continência. Deixa eu trazer de volta aqui o Josias e a Carla. Josias, e essa agora? O Tarcísio, né, em cima do tanque, é ok, não ok? É algo que outros governadores bolsonaristas já fizeram, né? O próprio Romeu Zema lá em Minas Gerais já fez isso. É meio ridículo, né? É menos ridículo no caso do Tarcísio de Freitas do que do Romeu Zema, porque o Tarcísio, ele é militar, né? Ele, inclusive, é formado na Academia das Agulhas Negras, e então ele tem um histórico militar. Mas é ridículo, né? Isso não é papel para governador de estado, né? E agora, ele tenta manter um vínculo com o bolsonarismo, era visto como um bolsonarista light, hoje até é menos light do que ele tentava fazer crer, mas quer me parecer que esse episódio é um episódio pontual e, como disse, é ridículo, um governador desfilando dentro de um tanque militar, né? Agora, não é o maior problema do Tarcísio nesse momento, Diego. Acho que ele mimetiza outros vícios do bolsonarismo que afetam mais a imagem dele do que a simbologia de entrar num tanque militar. Eu me refiro especificamente ao desastre em que vem se convertendo a gestão Tarcísio em duas áreas que também foram desastrosas sob Bolsonaro, a área da segurança pública e a área da educação. Na segurança pública, terminou dias atrás, nesta semana, aquela operação montada pela Polícia Militar de São Paulo em reação à morte de um PM lá no litoral santista, né? E mais de 20 mortos, não mudou o cenário e ficou a imagem de que o Tarcísio de Freitas faz concessões à Polícia Militar que o tornam tão truculento quanto era o Bolsonaro nessa área. Não funcionaram as câmeras, não foram providas as imagens adequadamente às autoridades que investigam essa chacina que ocorreu em Santos, e o nome correto é chacina. E também na área educacional, o secretário de Educação, Ricardo Feder, ele comete uma barbaridade atrás da outra e o Tarcísio o mantém no cargo. A cada segundo que este secretário permanece no cargo, vai diminuindo a fama que o Tarcísio esperava grudar na sua própria imagem de um gestor técnico. Há um sem número de razões para que o Tarcísio afaste esse secretário de Educação. Ontem o governo de São Paulo afastou o número 2, que por acaso se chama também Renato, mas o governador afastou o Renato errado, Diego. Precisa afastar o Renato Feder e não afasta. Então, a imagem dele está associada ao bolsonarismo nesses desastres, o desastre na segurança pública e o desastre na área educacional. Então, diante desses dois desastres, a presença do Tarcísio dentro de um veículo militar é apenas mais um asterisco que o aproxima do Bolsonaro no instante em que seria adequado para ele, se quiser confiscar ou atrair esse eleitorado conservador que não seja paleolítico, ele precisa se distanciar do Bolsonaro e não está conseguindo fazer isso. E aí, Carla, e essa do Tarcísio, né, de desfilar no tanque também, é mais para jogar ali pro público, o que você acha? Então, realmente, até um paradoxo, né? Porque é isso que o Jesus falou, assim, o Tarcísio, ele vive sempre esse dilema de tentar se distanciar do Bolsonaro sem perder os votos que o bolsonarismo lhe garante, né? Agora, ele está dentro do tanque e a gente tem que colocar ele ao lado de Witzel e Zema, a gente vai colar ele ao lado desse bolsonarismo e de um bolsonarismo em uma data que a gente está falando e lembrando dos anos anteriores, que havia milhares de cartazes com pedidos de questões inconstitucionais, fechamento do Supremo, enfim, a gente vinha, né, nessa data
sofrendo essas ameaças. E o Tarcísio, com esse simbologismo, como diz Josias, ele é militar, tudo bem, mas essa imagem do tanque batendo continência e colocando ele ao lado de ex-governadores que optaram por essa questão, que foram Witzel e Zema, e nem Dória, né? Dória não fez isso, enfim, não optou pelo tanque. Enfim, aí eu acho que hoje é ele se colocando, se pregando mais nessa imagem de ultradireita, né, de direita, que remete ao bolsonarismo. Fica difícil para ele tirar essa pecha hoje, aí vamos ver. Pelo menos, e aí ele disse, aí é o paradoxo, né? Porque daí o que ele disse ali? Que ele não ia fazer discurso e que ele queria despolitizar o 7 de setembro. Mas a imagem dele que vai ficar é ele batendo continência dentro do tanque. Verdade. E aí tem um fato curioso, eu até vou fazer o link aqui com o nosso próximo assunto, que é essa reforma ministerial, né? E aí o Republicanos do Tarcísio está entrando de cabeça no governo Lula, né, com o ministro Silvio Costa Filho. E vai entrar na pasta que estava sendo comandada pelo Márcio França, Portos e Aeroportos. E o Márcio França publicou nas redes sociais a seguinte foto: presidente Lula com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e uma mensagem. Ele disse o seguinte: posso garantir que o Silvio Costa Filho é um grande político, muito preparado e filho de um amigo meu. Nos ajudará na tarefa de promover a união e reconstrução que o Brasil tanto precisa. Saúdo o presidente Lula por trazer para o governo Tarcísio de Freitas e seu partido para nos apoiar. O Brasil voltou. Essa situação de normalidade, o Lucas estava falando que a Esquadrilha da Fumaça fechou o evento esse ano. Ano passado, eu e ele estávamos lá no Rio, a Esquadrilha da Fumaça se apresentou para depois o Bolsonaro fazer um comício. Então, dá mais ou menos, acho que ela serve como uma diferença de ano passado e esse ano. E outra coisa que tu mencionou, essa reconciliação, essa tentativa de casar o vermelho com as cores verde e amarela de novo. E isso ficou bem marcado aqui. Tinha gente que fez questão de vir. Eu falei, logo que eu cheguei, encontrei um guri, o nome dele era Cosme, 23 anos, ele é estudante. Ele estava com o boné do Lula, a bandeira do Brasil, que era distribuída para as pessoas aqui, para todo mundo que chegava, e com a camisa amarela. E ele falava que era isso, que ele queria mostrar que ele era Lula, mas que ele estava de amarelo. E eu falei com mais gente que era assim, e dava de ver, você olhando na arquibancada, algumas pessoas de amarelo, com a camisa da seleção amarela, muita gente com a camisa azul da seleção, e pouca gente de preto, que foi o que o Bolsonaro falou, que se fosse para usar alguma cor, que fosse preto. E uma coisa que me chamou a atenção, eu falei com uma mulher, o nome dela era Evanice, e a Evanice disse que só voltou a usar o verde, o amarelo, depois da posse do presidente Lula. Ela disse que torceu na Copa de azul. Então, o que tentou se fazer nessa reconciliação foi pedido para o pessoal lulista. A maioria das pessoas que estavam aqui eram lulistas, pelo menos as que eu conversei, e eles meio que atenderam a esse pedido de voltar a essa reconciliação do vermelho com o verde e amarelo. Mas também tinha bolsonarista, eu falei com um deles, o nome dele era José Anicérgio Cacheta. Ele morava numa cidade satélite aqui. Ele veio porque ele gosta, o filho dele estuda em colégio militar, ele queria ver as armas, queria ver tanques, aviões. E ele não criticou o presidente Lula, mas ele disse que na época do ex-presidente Bolsonaro era maior, que a interação do ex-presidente com o público e com a data era maior do que a maneira como o presidente Lula encarou o 7 de setembro. Felipe, quero destacar aqui uma das pessoas ouvidas por você, o Ciro Camilo, né? A gente tem o trecho, o vídeo da fala dele, queria que você contasse um pouco para a gente, chamasse aí essa entrevista que você fez, por favor. O Ciro, eu encontrei ele estava com um boné do Lula, eles deram um boné que o Banco do Brasil deu, que era verde e amarelo, do Brasil na frente e com 7 de setembro do lado. Ele estava no telefone falando com amigos lulistas que ele tinha vindo para cá, ele é servidor do Banco Central, é economista, que ele tinha vindo para cá, que é um negócio que ele nunca tinha feito, para prestigiar o presidente Lula. Ele terminou o desfile, ele pega o celular, liga para os amigos dele para contar como foi. E aí eu conversei com ele na sequência da ligação telefônica dele. Eu fiquei em dúvida sobre a minha vestimenta, né? Eu não tenho camisa amarela e pensei em colocar azul
mas coloquei essa verde e azul, né? E o boné do presidente Lula para marcar a posição, obviamente, né? E aí esse boné foi oferecido a muitas pessoas, o outro aqui, o azul, e aí eu quis pôr uma cor da nossa bandeira, né? Escolhi o verde e o azul. É isso, né, Felipe? Eu acho que ele representa bem o que o Lula se propôs a fazer e o que o lulista, a pessoa que apoia o Lula, absorveu essa mensagem transmitida. Exatamente.